Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vou continuar. Pois bem, irmãos, continuando nosso desafio de hoje pela manhã, agradecemos a Deus pela oportunidade que Deus está nos dando de nós estarmos nesta manhã aqui para ser desafiado com a palavra de Deus e automaticamente desafiar os nossos irmãos. O tema que nós estamos estudando é o compromisso do crente com a igreja local, que é algo de suma importância para a igreja, para o cristianismo, para você também, principalmente para nós, né? Às vezes nós achamos que ser compromissado só vai trazer benefício para os outros ou para a igreja, mas é aí onde a gente se engana. Que o compromisso, principalmente com a igreja local, ela traz benefícios principalmente para mim, para a minha família, e assim se perpetua, né, por todos, tá certo? Então nós não devemos se esquecer disso e buscar isso, buscar o compromisso realmente com a igreja local. E nós estamos, para quem não ouviu a primeira parte, nós estamos estudando sobre Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, onde eu quero repetir a leitura nesse momento. Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E mais uma vez eu queria orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito nesta manhã aqui, aonde a Tua palavra está sendo pregada nesta manhã, e que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando para que, da mesma forma que foi a primeira parte, possa ser a segunda, que a gente possa encarar os ensinamentos da Tua palavra nesta manhã com compromisso, com dedicação, com responsabilidade, e possamos botar em prática em nossas vidas, ó Pai, e sabemos que quando nós botamos em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina, nós ganhamos, nossos irmãos ganham, nossa família ganha, nossa igreja ganha, Teu reino, ó Pai, e que isso é que nós devemos fazer para a honra e glória do Teu santo nome. Deus abençoe a Tua igreja aqui em Coacai, abençoe os pastores, abençoe cada membro, abençoe a vizinhança dessa igreja que precisa, ó Pai, do Teu evangelho, precisa reconhecer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que o Senhor, ó Pai, coloque em nossos corações desejo de propagar isso para aqueles que não Te conhecem. Toma a frente, ó Pai, da mensagem, agora, da segunda parte da mensagem, que vem de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos, irmãos, que os judeus aqui, na carta de Hebreus, eles estavam passando por perseguições e enfrentavam perseguições e tentações para abandonar a fé. Mas interessante que realmente o livro de Hebreus ele foi escrito para estimular esses irmãos a progredirem na fé, a continuarem na fé, a realmente permanecer na fé e não abandonar a fé, né? E hoje não é diferente, nós temos passado por tempos difíceis em nossas vidas, onde as pessoas nos estimulam, o sistema em que vivemos sempre tem trabalhado para que a gente abandone a fé, para que a gente deixe a fé, para que a gente encare a fé não com importância, que a gente veja que a fé não é importante em nossas vidas, e sabemos mais do que nunca que a fé em Cristo é importante em nossas vidas. Amém, irmãos?
Não é isso? Não é importante, amém? É de grande importância. Agora, só que nós devemos ter muito cuidado, porque a gente pode estar entrando no jogo deles. A gente pode estar entrando no jogo do mundo, né? E o mundo, ele pode nos... Tem muitos aí que têm largado a fé por causa da desmotivação do mundo, né? O mundo realmente deixa a gente desmotivado de continuar na fé. E era o que estava acontecendo aqui com os judeus na carta de Hebreus, né? E o autor aqui, que tem até... não tem realmente registrado quem, tem alguns suspeitos, estudiosos suspeitam que foi Paulo, que foi Tiago, João, né? Algumas suspeitas, mas nunca foi confirmado, né? Tem um estudioso aí que acha, não sei se o pastor Zezinho ouviu falar disso, os outros pastores, mas tem um estudioso aí que ele arrisca até dizer que foi Áquila e Priscila, né? É só suspeitas, né? Não tem a confirmação de quem realmente escreveu o livro de Hebreus, né? Mas quem escreveu foi usado por Deus para estimular os judeus que estavam esfriando na fé e também a nós. Quem crê que a palavra de Deus veio para nós também, diga amém, irmãos. Essa palavra veio para nós, né? Nesta manhã, está nos motivando a realmente crescer na fé e na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Graças a Deus por isso, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos educar, né? Para nos edificar, né? E hoje não está sendo diferente aqui o que a palavra de Deus tem nos ensinado. E interessante que nós começamos a ver o que nós devemos ver, né, dentro desse texto, o que é que nós vemos dentro desse texto, de compromisso de nós para com a igreja do Senhor, né, aonde demonstra o nosso compromisso, né, a igreja do Senhor nós devemos demonstrar o compromisso com a igreja local e o que devemos fazer para demonstrar esse compromisso. E a primeira ensino que nós tivemos nesta manhã foi que o cristão é chamado a viver em comunhão na igreja. E eu falei muitos aqui, né, muito sobre isso nesta manhã, que a gente devemos tentar viver em comunhão uns com os outros, né? Demonstrar amor uns com os outros, se sentir bem uns com os outros. Foi tão bom o nosso momento ali, né, irmãos? Conversando uns com os outros, comendo ali um bolinho, né? Aí tinha chá, tinha café, tinha bolo até de canela, de pé, de mão, né? De tudo ali tinha, né? Sucos, muito bom, e isso é bom para fortificar a nossa comunhão uns com os outros. E essa comunhão não deve ser só aqui, ela tem que se estender além mais, né? Nós devemos se preocupar uns com os outros durante a semana. Não é só o papel do pastor, mas é o papel de cada um de nós. Um irmão faltou, foi que houve, irmão. Liga para ele, visita ele, vai lá, tira alguma dificuldade que ele possa ter. Nessa semana, nós tivemos a oportunidade de visitar eu, o pastor Flávio e o pastor Erivan, o pastor Chico Pompeu, né, na sua casa. Foi um tempo muito bom que tivemos com ele ali. Levei um violão, não sei tocar essas coisas não, mas a gente bate um violãozinho ali. Foi um tempo muito bom que a gente teve com o pastor. E quando terminou, eu não me esqueço da frase que ele usou: irmãos, eu estou chorando, não é de dor, não é de tristeza, mas de grande alegria por vocês terem me visitado nessa manhã aqui e ter passado esse tempo comigo. Viu aí, irmãos, como é importante? Isso é demonstração que nós devemos amar uns aos outros, e são simples coisas que realmente a gente pode demonstrar esse amor para com os outros, tá certo? Então, nós vimos vários exemplos bíblicos, né, que a gente devemos perseverar na doutrina e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós vimos também que nós somos um corpo. O corpo, ele não pode estar separado, tem que estarmos unidos, e faz falta, não é isso? Quando a gente
rói as unhas, que sai uma pontinha da unha que fica ardendo, o corpo todo sofre, não é isso? Da mesma forma é o corpo cristão. Se algum irmão passa por alguma dificuldade, todo o corpo sofre, todo o corpo deve sofrer, e a gente deve realmente ter esse cuidado uns com os outros, tá certo? Outro ensinamento importante que eu queria mostrar para os irmãos, que mostra o compromisso de nós como cristão, a igreja do Senhor, é que o cristão ele tem um compromisso de edificar a igreja com sua vida. O que é, irmãos, edificar a igreja com a sua vida? É fortalecer a comunidade cristã, né? Nós vemos que é um corpo de Cristo através de um testemunho diário, né? Um amor prático, servindo ao próximo, à igreja, além de frequentar as programações da igreja. Como é que nós vamos edificar a igreja de Cristo, irmãos? Se fortalecendo. E como é que nós se fortalecemos, pastor, na igreja de Cristo? Interessante que no capítulo 10 de Hebreus, versículo 24b diz: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, nós devemos nos estimularmos, nós devemos se fortalecer, e esse estímulo é conversando, é se alegrando, é mostrando um exemplo, é dizendo: irmão, seja forte. Cristo também sofreu, mas ele foi forte, ele venceu o mundo. A Bíblia diz que no mundo a gente passa por dificuldades, por tentações, mas aquele que nós crê nele, ele é forte. Irmãos, não tem coisa melhor do que uma palavra de ânimo para os nossos irmãos que estão passando por dificuldade. Nós temos que entender que o crente não é apenas um receptor, mas também um cooperador da obra de Cristo. E esse cooperador, ele estimula. E o que é estimular? Estimular significa provocar, incitar positivamente, né? A igreja cresce quando cada membro vive sua fé de forma prática. É aqui que eu quero chamar a nossa atenção nesta manhã. Meus irmãos, viver a fé de forma prática. O que é viver uma fé de forma prática? É só entre os irmãos? Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque a fé prática, ela deve ser aonde nós estivermos. Concorda comigo? E principalmente dentro do nosso lar. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes nós trazemos coisas do nosso lar para dentro da igreja ou para o público, dentro de um mercantil, dentro de um shopping, dentro de qualquer coisa que você possa imaginar. Você pode trazer costumes de dentro da sua casa para o público. Por isso que isso nos traz ensinamentos muito fortes, muito sérios quanto a isso. Por quê? Porque o que nós vivemos dentro da nossa casa vai se espelhar lá fora. E sabe quem é que está com os olhos desse tamanho em cima de nós toda hora, irmãos? Os nossos filhos. Concorda comigo? Nossa esposa, nossos vizinhos, as pessoas que estão perto de nós. E é daí que começa a edificação da igreja. Conforme seja o seu costume dentro da sua casa, esse costume pode se espelhar lá fora. Não sei se os irmãos lembram de um ditado popular: que faz em casa, leva à praça. Não sei se vocês já ouviram isso. Muitas vezes o costume de casa leva à praça. Qual é o costume que você está tendo em sua casa?
É o costume de ler a Bíblia? É o costume de fazer o culto doméstico com sua família? É o costume de você fazer o seu próprio culto doméstico? É o costume de você ler a Bíblia para você? É o costume de você... Que costume você está praticando dentro da sua casa que pode perpetuar o mundo? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Como eu falei para vocês no primeiro tempo, meus pais eram leigos, né? E o que eles fizeram comigo e os meus irmãos que eram autistas, perpetuou pro resto da vida nossa. Os meus irmãos já foi cumprido e está se cumprindo na minha vida. Sabe por quê? O meu pai, ele tinha um legado. Vai deixar um legado na minha vida. Culto doméstico comigo e meus irmãos autistas. Um desafio imenso, porque os meus irmãos muitas vezes não ficavam quietos, mas ele dava um jeito de deixar eles quietos. Ele botava eles ali, sentava e fazia o culto doméstico. Às vezes, quando não dava para fazer naquela hora ali da noite, quando ia dormir, ou antes da janta, ou alguma coisa, ele procurava outra maneira de fazer. Na hora do almoço, muitas vezes lá em casa, na casa dos meus pais, a gente fazia culto doméstico na hora do almoço. E sabe o que foi que resultou, meus irmãos? Nas vésperas da morte do meu irmão, como eu contei no primeiro tempo, ele deixou nós tranquilos que ele ia para o céu. Lembra? Meu irmão, sem saber falar, falando mímica e fazendo orando ao Senhor de joelho. Aquilo dali, o meu pai saiu daquele quarto com os olhos cheios de lágrimas, mas alegre de um dever cumprido, porque, como se ele dissesse, valeu a pena tudo que eu sofri para pregar o Evangelho para os meus filhos, mesmo sem eles falar. Ele tinha a mentalidade que existia um Deus, e que esse Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, e que esse Jesus que morreu na cruz do Calvário é o caminho para o céu. Meus irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós inventamos qualquer coisa, qualquer justificativa para nós não pregar o Evangelho para os nossos filhos. Às vezes qualquer coisa atrapalha. Nós temos tempo para tudo no mundo durante o dia, mas para pregar o Evangelho para os nossos filhos, nós não pregamos. E isso é um perigo, sabe por quê? Porque você está deixando de edificar a igreja. Porque se você edifica a sua família, se cada um de nós, como pai de família, edificamos a nossa família, automaticamente nós estamos edificando a igreja de Cristo. A igreja do Senhor está crescendo naquele objetivo espiritual que começa de dentro de casa. Muitos de nós, às vezes, esperamos que pelos pastores, é os pastores que têm que edificar a minha família. Mas não, irmãos, é você, pai de família, mãe de família. É que nós, que somos pai de famílias, é que devemos edificar a nossa família no Senhor, na palavra de Deus. Interessante que nós não devemos ser só receptor da palavra de Deus, mas nós devemos ser realmente agente comunicador da palavra de Deus para principalmente os nossos filhos e para o mundo. Interessante que Efésios capítulo 4, veja só o que é que diz lá, meus irmãos. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Veja só o que é que diz. Mas, seguindo a verdade em amor, façamos o que, irmãos? Estão comigo aí, então? Amém? Estão comigo? O que é que deve ser feito depois em amor? Cresçamos em tudo naquele que é o quê? O cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de quem? De cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja só que versículos maravilhosos de nós pensarmos nesta manhã, meus irmãos. A quem dera nós tivesse tempo para mastigar eles aqui bem mastigado, mas só que nós não temos. Interessante que cada parte realiza a sua função. Interessante que para a edificação da igreja, cada parte tem que realizar a sua função. E uma das partes que nós temos que realizar, uma das funções que nós temos que realizar, é edificar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, a gente sabe muito bem que não é o prédio, são as pessoas. Somos nós que estamos aqui. E essas pessoas têm que ser edificadas na palavra do Senhor. E quem deve fazer esse papel? Nós, como pais, e os pastores vão nos ajudar, vão nos auxiliar na meditação da palavra de Deus. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Só para nós aqui, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o papel de edificação da nossa família, da igreja do Senhor. Nós temos orado ao Senhor com nossos filhos, com a nossa esposa. Nós temos lido a palavra de Deus. Nós temos buscado ajudar os nossos filhos nas horas de dificuldades que eles estão passando, mesmo sendo autista ou não. Você tem orado pelo seu filho, você tem praticado esse gesto na frente dele, você tem se ajoelhado na frente dele e mostrado para ele que aquele momento ali é importante, é crucial na sua vida, que é falar com Deus que pode fazer todas as coisas. 1 Pedro capítulo 10, ou seja, capítulo 4, Pedro nem 10 tem, não é isso? Mas 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Veja só o que é que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 4, 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como bons despenseiros. Interessante, irmãos. Temos que realmente propagar o evangelho da graça de Deus. E nós temos que começar isso edificando a nossa família. Uma família fraca, biblicamente falando, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo gosta. Por isso que o diabo tem tentado destruir de todas as formas a família. E você está vendo o que é que eles estão fazendo? Estão tirando os nossos filhos de perto de nós para passar o dia todo enfurnado dentro de um colégio que muitas vezes eles não sabem nem o que fazer com eles lá. Eu estou de coração tremendo, né? A partir de terça-feira, Timóteo Filho vai ficar tempo integral na escola. Mas isso é desculpa para nós não fazer o culto doméstico com eles, de ensinar. Hoje, nesses dias mesmo, eu estava dizendo para ele: meu filho, todo cuidado é pouco. Nunca se esqueça que você é cristão. Eu me lembro de um conselho da minha mãe. Eu era ficando adolescente e
e já querendo namorar, né? E a minha mãe me chamou e disse assim: Timóteo, vem cá, meu filho, deixa eu conversar aqui um negócio contigo. Se eu pudesse, eu como mãe, aonde você estivesse, eu estaria contigo. Aonde você estivesse, dentro do banheiro eu estava contigo, na escola eu estava contigo, para onde você fosse, eu estava contigo ali, ó, presente. Eu acho que isso é um desejo de toda mãe, não é isso? Ou não? É só da minha mãe, será? Eu acho que toda mãe tem esse desejo, né? Mas vai ter momentos, meu filho, que eu não vou poder estar contigo, para te proteger, para cuidar de tu, eu não vou poder estar todo o tempo contigo. Eu só quero que você se lembre de uma coisa, que você é um crente. Qualquer apuro que você estiver passando, qualquer dificuldade que você estiver passando, se lembre disso e, se for possível, até diga: eu sou crente, diga com a palavra bem alta. Se você estiver passando por uma tentação de uma menina querendo te seduzir ou alguma coisa que seja, diga que você é um crente em Jesus. Diga: eu sou crente. Você me promete isso, meu filho? Eu digo: prometo. Meus irmãos, vocês não sabem quanto isso me livrou de coisas grandes. Do diabo vir para me rasgar e eu dizer: eu sou crente em Jesus. Eu sou crente. Eu clamar, gritar e dizer: eu sou crente. Ei, irmãos, nós precisamos propagar para o mundo que você é crente. Tem pessoas que têm a vergonha. Eu passei por um tempo da minha vida que eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu era crente, principalmente no tempo de jovem. Eu andava com a Bíblia das menores que tinha dentro do meu bolso, eu com vergonha. Hoje, se eu pudesse andar com a Bíblia num carro de mão para chamar a atenção, para as pessoas verem que eu sou crente, eu fazia isso. Por que eu mudei de ideia, irmãos? Os meus pais me ensinaram. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nesses dias eu estava pregando em certo local e eu disse, foi até numa igreja que não foi a minha. Eu estava dizendo: irmãos, como é que nós vamos passar a nossa geração para a próxima geração? Os nossos pais, teve deles que fizeram um bom papel de passar a sua geração para a nossa geração, de hoje nós vemos homens fiéis, homens pregando a palavra, homens edificando a igreja do Senhor. E nós, como é que nós estamos fazendo o nosso papel para a próxima geração? Isso é preocupante. Por quê? Porque os pais hoje não estão se preocupando mais de ensinar que você é o pai, você é a autoridade. Não é não? Quem é a autoridade hoje? É o filho, muitas vezes. Não é não? Muitas vezes o pai chega para o filho e diz assim: o que é que tu quer comer? Tá certo isso? O que é que tu quer vestir? Que roupa é que tu quer? Será que está certo, irmãos? Só para nós aqui, será que está certo isso? A gente foi criado numa geração que nós não podia escolher muito o que comer. Concorda, pastor Zezinho? Eu não sou muito fã de pão de milho, não. Até me ofereceram ali, eu achei bonito, né? Não sou muito fã, não, sabe? Às vezes eu como por veneta. Mas muitas vezes o meu pai e minha mãe chegavam para mim e diziam: tá aqui o café e o pão de milho. Coma. E não tinha esse negócio de dizer: só tem isso aqui, eu quero é outra coisa. Eu comia, engolindo inteiro às vezes, né? Por quê? Porque meu pai estava mandando. Meu pai era autoridade para mim naquele momento. Hoje, meus irmãos, vocês eu acho que já se depararam muito com cenas tristes nos mercantis por aí.
nos shoppings de crianças fazendo estripulias, gato e sapato com seus pais. Já presenciaram isso? Tá certo isso, irmãos? Só para nós aqui, tá certo? Será que está certo isso? Nós temos que edificar, meus irmãos, mostrar para as pessoas, para o mundo: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Não é isso? Foi isso que eu aprendi. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Filhos, honra teu pai e tua mãe, o primeiro promessa e mandamento. Não foi isso? Não é isso que a palavra de Deus ensina? Mas hoje parece que é o contrário. Pais, obedecei os seus filhos. Parece que está mudando a coisa, né? Crianças bem miudinha, o pai se derretendo para eles, e aquela criança não tem estabilidade de mandar num adulto, tem? Não tem estrutura, não tem, é fora do comum. Interessante, meus irmãos, que um grande teólogo, ele disse que Deus é mais glorificado quando usamos os nossos dons para o bem espiritual dos outros. Você quer glorificar a Deus? Use seus dons para a glória de Deus. Use seu dom de pai e de mãe para a glória de Deus, para edificar a igreja do Senhor. E a edificação da igreja começa no lar, começa lá dentro de casa. E aqui vai ser um complemento, né? E a edificação começa lá dentro. Lá é que está a firmeza, lá é que você se sente à vontade e mostra quem você verdadeiramente é, né? Conta-se a história de um menino que chegou para o pastor e disse: pastor, pois não, meu filho, diga, tem um lugarzinho aí para o pai morar aqui, não? Por que, meu filho? Porque o pai aqui é outra pessoa, é um santo, não é? Lá em casa, desculpa a expressão, um jumento, né? E aquele é um santo. Queria morar com ele aqui. Não só, irmãos? Nós espelhamos muitas coisas lá de dentro. E nossos filhos, nossa esposa, precisa ser edificada por nós. O que nós estamos fazendo? O cristão também, ele deve ser fiel na congregação, meus irmãos. E na vida comunitária, não se esqueça disso. O nosso compromisso com a igreja local é ser fiel na congregação e na vida comunitária. O que é isso? É um compromisso constante de lealdade. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos leal à igreja de Cristo. Nós somos diferente do mundo, né? Nós estamos aqui nessa manhã porque nós somos leal à igreja de Cristo, à igreja de Deus. E nós devemos refletir isso para o mundo. Interessante que no versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, que é o nosso texto, na parte A, ele diz claramente: não deixemos de congregar-nos como é costume de algum. Meus irmãos, não é normal um crente que é crente e se sentir à vontade de estar em casa, sabendo que a igreja do Senhor está reunida naquele momento louvando a Deus. Congregar-se não é um hábito cultural, mas é uma ordenança espiritual. Nunca se esqueça disso. Isso tem que estar em nossas veias. Isso, a necessidade tem que estar em nós. Sabe quem passou isso para mim? Meus pais. Se um dia eu faltar um culto, homem pode levar uma ambulância. O homem está muito doente, né? Vou para a igreja com dor de garganta, com febre, com tudo enquanto, né? Minha família aí vê, né? Às vezes até diz: rapaz, é compreensível. Pastor, você está em casa. Você vai porque é pastor, não? Não. Eu vou porque
Eu sinto como obrigação de um cristão é congregar, é estar na igreja. E às vezes por coisas tão simples a gente deixa de ser abençoado. E às vezes você vem, se senta lá, né? Sem nem só o endereço, né? Mas quando termina o culto que você se levanta, você ouviu coisas que diz assim: valeu a pena eu ter vindo. Valeu a pena eu estar aqui. Valeu a pena eu estar junto com meus irmãos. Isso deve correr em nossas veias, irmãos. É uma ordenança espiritual. O abandono da comunhão revela um esfriamento espiritual e perda de visão do corpo. Se você se sente bem de faltar um culto, cuidado, meu irmão, cuidado, você está se esfriando espiritualmente. No dia que você perder um culto é para você chorar de tristeza, porque um culto é algo importante de nós estarmos na casa do Senhor. Interessante que no Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. Oh, meus irmãos, é bom, é onde a gente se alegra, onde a gente deve se sentir bem, é onde a gente deve realmente estar alegre, porque está junto com os irmãos. Em Atos capítulo 20, versículo 7, veja só a situação aqui. Atos 20, versículo 7. Paulo está ali em Troade, e no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até quando? Até meia-noite. Interessante, olha lá onde o jovem Eutico, né? Caiu da janela, ouvindo a palavra de Deus, naquele momento, porque os irmãos se sentiam bem-estar reunida. A igreja reunida no primeiro dia da semana. Meus irmãos, nós temos que sentir essa saudade, sentir esse desejo. E os nossos filhos, a nossa esposa, a comunidade em que vivemos, os nossos vizinhos, a nossa família, que não são crentes, eles têm que ver isso. Eles têm que entender. Nós devemos ser fiel à congregação. E isso é importante. É de suma importância, né? Interessante que tem muitas coisas que a gente troca por algo que é eterno, como eu já falei na primeira parte. Tem coisas temporais que é importante, mas não é eternas. As eternas, elas edificam. Algo que é eterno, ela permanece. Ela vai propagar, eu creio que até no céu, não é? Mas tem coisas que não. Tem coisas que não. Então, interessante que um grande estudioso da palavra de Deus, ele diz que o cristão precisa do irmão que fala a palavra de Deus para ele. E sabe onde é que a gente encontra muitas vezes o irmão que fala a palavra de Deus para nós? Na casa de Deus. Na igreja. É aqui aonde a gente se fia, a gente se afia. É aqui aonde a gente realmente encontra o apoio. Para nós pensarmos nesta manhã, meu irmão, a fidelidade nos cultos reflete a nossa visão da igreja. Não se esqueça disso, tá bom? A nossa fidelidade nos cultos, ela reflete a nossa visão da igreja. Se a nossa fidelidade nos cultos, ela reflete se a igreja é importante ou não em nossas vidas. E sabe como é que nós demonstramos isso? As pessoas vão ver, rapaz, o irmão, ele não abre mão do culto. Ele está lá. Por quê? Porque ele é fiel à igreja.
Ele é fiel a Deus. Ele não abre mão. Ele gosta, né? Isso é algo que fortalece as pessoas. Eu casei com a minha esposa, ela era católica roxa, né? Benedita, né? Muito católica mesmo. E não só ela, toda a família, né? E ela aceitou Jesus como Salvador na época, e lá vem a perseguição do catolicismo da família nela, né? E a gente tentando evangelizar, né? Realmente a família, a glória de Deus. Hoje, a maioria da família da minha esposa é cristã, a glória de Deus, né? Meu sogro, minha sogra, né? Estão lá no Coreaú com o trabalho da nossa igreja lá. Tem uma congregação lá, né? Orem pela congregação de Coreaú, né? Fica a 300 quilômetros de Fortaleza, né? Orem pela congregação lá, certo? E o que aconteceu? Um cunhado meu, irmão dela, se converteu a Jesus. E todo dia ele passava de bicicleta na frente de outro irmão dele. Todo dia. Escola dominical, de bicicleta. Aí o irmão dele dizia, ó, besta, um homem desse é muito besta. Vai para a igreja, né? Todo dia esse homem passa de bicicleta, 2 vezes por dia, às vezes escola, culto, né? Aí às vezes mocidade, no sábado, aí ia para o culto na quarta. Aí quando foi um dia, ele passou um toró de chuva medonha, né? Chovendo, ele botou a roupa dentro de uma sacola e a Bíblia, amarrou na garupa da bicicleta e foi com outra roupa tomando banho de chuva, né? Aí aquele homem pegou e disse, rapaz, aí é que é besta mesmo, ainda tomando banho. Olha, tomando banho de chuva, que homem besta, né? Ei, irmãos, vocês sabiam que aquele gesto daquele homem, indo todo dia para o culto, converteu aquele que estava chamando ele de besta? Hoje, quando eu encontro com o meu cunhado, né, o Francisco, às vezes eu relato isso com ele e diz, pois é, Timóteo, o besta chamou, né, que eu chamava meu irmão de besta, hoje eu estou sendo besta por ele, né, indo para a igreja, convertido aos pés de Jesus. Ei, irmão, você viu aí como a importância nós sermos fiel à igreja, ser fiel à comunidade, as pessoas ao nosso redor estar olhando para nós e automaticamente nós estamos pregando o evangelho para aquelas pessoas. Hoje teve um irmão que chegou aqui com meio chapiscado d'água, né? Com a bíbliazinha dentro da sacolinha, e eu me lembrei desse episódio que aconteceu na nossa igreja. Meus irmãos, até a nossa fidelidade com a igreja testemunha para os incrédulos. Se nós somos um crente que não temos fidelidade com a nossa igreja, nós vamos ser uma pedra de tropeço para os incrédulos. Nós não vamos pregar o evangelho para eles. A comunhão fortalece contra o pecado e o desânimo. Outra aplicação importante. A comunhão de nós estarmos juntos aqui, meus irmãos, ela fortalece contra o pecado, contra o desânimo. Tem um ditado popular que diz que juntos, unidos, jamais seremos o quê? Vencido. Não é isso? Nós cristãos, juntos, unidos, o pecado não vai ter poder sobre nós. Amém, irmãos? Nós juntos, unidos, o diabo não vai ter poder sobre nós. Nós juntos, unidos, o mundo não vai ter poder sobre nós. Algo importante também que eu queria deixar também nesta manhã, o cristão ele tem um compromisso de exortar e cuidar dos irmãos. O que é isso? Exortar e cuidar dos irmãos é encorajar, é aconselhar, é corrigir,
é suportar uns aos outros. Dentro da igreja existe isso, né? Para que ninguém desvie da fé ou desanime. Interessante que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 25b, ele diz, né, que antes façamos a admoestação. Irmãos, a palavra admoestar envolve encorajamento, correção, cuidado espiritual, né? Agora devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós vamos corrigir o nosso irmão e deixar ele mais triste que o que ele está, com a forma de nós falar. Não é porque nós estamos com a razão que nós vamos chegar desrespeitando o irmão, falando alto, né? Para que isso? Fale baixo, que nem o pastor Zezinho, né? Fale com amor, baixinho, não precisa de gritaria, né? Não precisa de arrogância, né? Chame à parte, né? Não estoure na frente das pessoas. Para que isso? Conte de 1 até 10, né? Quando você sentir assim uma ira, não fale com ninguém irado, né? Não se ire, mas também não ponha o sol sobre a vossa ira, né? Converse com amor, com dedicação, chame à parte. Vamos lá. Interessante que lá em Gálatas capítulo 6, vamos lá, bem rapidinho, Gálatas capítulo 6, veja como esse texto nos ensina algo importante. Gálatas 6, no versículo 1 e 2 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de quê, irmãos? De brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Interessante. Nós devemos corrigir uns aos outros com espírito de brandura, né? Seja brando, seja calmo, né? Aconselhando com amor, com dedicação, né? Com respeito. Não precisa você ir com falta de respeito com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em quê, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Provérbios 26, ou seja, Provérbios 27, 17, esse versículo também é muito importante para nós entendermos o que ele realmente quer nos ensinar. Provérbios 27, 17, veja só o que é que diz aí. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Vai ter momentos que a gente vai ter que se afiar, né? Conversar, dialogar, se aconselhar com respeito, tá certo? Então nós devemos exortar uns aos outros, ter cuidado uns com os outros. Interessante que um grande estudioso da palavra de Deus, ele diz que o cuidado pastoral não é apenas tarefa do púlpito, mas da comunidade cristã. A comunidade cristã é que deve ter cuidado uns com os outros, se afiando e se dedicando com a palavra de Deus. Aplicação nesta manhã. Compromisso envolve cuidado espiritual.
Viu, irmãos? Compromisso envolve cuidado espiritual. Não se esqueça disso. O amor verdadeiro também confronta com a graça. O amor verdadeiro é aquele que você tem cuidado uns com os outros em confrontar. E para encerrar, em Hebreus 10, 25c, diz: quanto mais verdes que o dia se aproxima. Interessante que o compromisso com a igreja local é uma evidência de maturidade cristã. Meus irmãos, uma das evidências importantes para nós que somos cristãos é nós termos a maturidade, né? E uma das maturidades é nós termos o compromisso com a igreja cristã. Interessante que esse compromisso nos mostra que Jesus está voltando. É uma das expectativas que deve nos assegurar no compromisso cristão, em saber que Jesus está voltando. Quem crê que um dia Jesus vai voltar aqui, diga amém. Pois é isso que deve nos assegurar no compromisso cristão. Interessante que a expectativa da volta de Cristo, irmãos, não gera isolamento, mas maior dedicação à igreja. Isso é que deve ser o combustível para nós vivermos na comunidade cristã. É que Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja logo, irmãos. Isso vai ser logo, né? Quanto mais próximo o fim, mais precisamos um dos outros, de estarmos perto uns dos outros, animando uns aos outros, pregando o evangelho com mais evidência, com mais coragem para as pessoas, e dizer para as pessoas que se elas não se converter a Jesus, elas vão ficar, elas vão para o inferno. E muitas vezes nós temos se relaxado nisso, irmãos, até na nossa própria família. Nós não temos se preocupado de pregar para os nossos familiares que são descrentes. Você já pensou, irmãos? Pessoas que não são crentes, elas vão para o inferno. E nós não temos se preocupado com isso. E nós temos que permanecer na comunhão. Porque Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, quando Ele arrebatar a sua igreja, a partir do momento do arrebatamento, já começa ali um momento de comunhão com Ele, com o povo de Deus. Já imaginou isso? Se nós não gostarmos de comunhão aqui, como é que nós vamos viver no céu, que vai ser só um momento de comunhão e de alegria, de estarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Interessante que um grande teólogo, ele disse que quem ama Cristo, ama aquilo que Ele comprou com o seu sangue, que é a igreja. Nós temos que amar a igreja do Senhor, e a demonstração de amor que nós temos com a igreja do Senhor é se comprometer com ela, é estarmos junto dela. E a aplicação que eu queria deixar nesta manhã é que a visão eterna fortalece o compromisso presente. A igreja local prepara o crente para a glória futura. Não se esqueça disso. Eu gosto muito de instrumento. Eu gosto de música, de tocar. Gosto muito. Mas isso não é é importante, mas não é o mais importante. Nós não vamos deixar de fazer um culto porque o tocador não veio. Vamos ou não vamos? Hoje nós vimos isso aqui, né? Mas foi tão bom, irmãos, cantar só com as vozes. Isso é algo magnífico. Eu acho que as igrejas hoje estão passando por alguns problemas com tocadores, né? Nós também estamos. E às vezes passa pela cabeça de nós tocadores, que eu sou tocador, que a igreja parece que só funciona se nós estivermos lá. É aonde a gente se perde, nós tocadores, porque o essencial da igreja é o amor dos irmãos uns para com os outros, se comprometer com a palavra de Deus. É importante o tocador? É. Mas a igreja não pode viver dependendo só do tocador. O que alimenta a igreja é a palavra de Deus.
é a comunhão com os irmãos, né? É nós louvarmos juntos. Você não sabe como estou saindo daqui hoje edificado com louvor aqui sendo tocador, né? Porque é importante, mas não é essencial, né? Não é só funciona se ele tiver, não. Funciona também sem ele e muito bem, né? Por quê? Porque nós temos vozes. E as vozes também, ela traz um perfeito louvor para a glória de Deus. Conclusão: comprometer-se com a igreja local não é um peso, irmãos, mas é um privilégio. Nós se comprometermos com a igreja, vir à igreja não é um peso. Trabalhar na igreja não é um peso, não é para ser. É um privilégio de Deus. É como é bom você suar pela obra de Deus, né? É ali que nós somos edificados. É ali que nós somos corrigidos. É ali que nós somos enviados para a obra. É ali que nós somos preparados para a eternidade com Cristo. Não existe cristianismo bíblico sem o compromisso com a igreja local. Que Deus nos abençoe para que nós possamos sair daqui, irmãos, mais animados e estimulados para se comprometermos com a obra do Senhor. E o compromisso do crente com a igreja local é de suma importância para nós, para a igreja, para a comunidade, para o povo de Deus, que nós possamos sempre encarar isso como verdades em nossas vidas. Amém, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado pelo desafio da Tua palavra nesta manhã aqui. Deus, eu creio que a Tua palavra não vai voltar vazia. Pessoas aqui vão sair movido por ela. Nossas vidas vai ser diferente com o comprometimento da Tua palavra, com o comprometimento da Tua casa, ensinada pela Tua palavra nesta manhã. Leva nós de volta para os nossos lares, nos guarda, nos livre de todo perigo do mal. E abençoe a Tua igreja, a igreja de Calcaia, para que cada dia eles possam ter comprometimento com a igreja local. E eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos fortalece, ó Pai, para que cada dia nós possamos se comprometer com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e suplicamos essas bênçãos. Amém. Muito obrigado.